Olá pessoal, tá tudo bem aí? Nós vamos fazer hoje mais um episódio do Dr. Orgonite Responde. Vai ser o 104º episódio da Orgonites Nova Era e o 12º Dr. Orgonite Responde. Ainda respondendo aquele montão de perguntas que nós recebemos logo no começo do ano, nós compactamos aqui todas elas em blocos. Aqui nós vamos para o bloco C agora, então fica mais fácil a gente responder. A maioria das questões aqui são recorrentes. Nós recebemos, as pessoas às vezes nos perguntam pelas mídias sociais ou nas feiras, o pessoal vai sempre ter alguma dúvida, né? Alguma pergunta sobre coisas que parecem assim, ser muito simples, né? E as pessoas ficam em dúvida, porque como a maioria não conhece os orgonites, não conhece direito suas funcionalidades, então fica meio complicado, eles têm que perguntar mesmo, é para isso que a gente está aqui, tá ok? Então nós vamos em seguida para o nosso 12º Dr. Orgonite Responde. Roda a vinheta. Olá, e daí, tudo bem? Aqui, Orgonites Nova Era, você sabe que esse canal só fala de orgonites quânticos ultradensos. Então, eu e minha esposa, Luiz Garcia, minha esposa Arlete Garcia, fundamos esse canal. Só fala de orgonites. Nós já estamos produzindo, comercializando orgonites, praticamente já há 7, 8 anos. Adoramos muito o que nós fazemos. E sempre pedimos para você dar uma força para a gente aqui. Se inscreva no nosso canal aí. Não custa nada, vai lá, só se inscreva, compartilha, se você gostar do vídeo, mas sempre é bom pelo menos dar um like pra gente ali, né? Ajuda bastante, né? E é só botar o dedinho ali, não custa muito não. A gente agradece de coração. Realmente o nosso canal ainda está muito pequenininho, nós precisamos crescer mais. Hoje nós vamos falar aqui no bloco C, nós separamos aqui, nesse bloco daquelas, acho que foram 40, deixa eu ver aqui, não lembro mais, quase 40 questões, nós separamos hoje 4. O uso contínuo, qual o benefício do uso contínuo dos orgonites para a harmonização dos ambientes? Legal. É preciso limpar os meus orgonites? Outras pessoas podem tocar nos meus orgonites? Posso emprestar meus orgonites para as outras pessoas? Pois é. As três, praticamente, elas falam do mesmo assunto. Vamos para a primeira, então. Uso contínuo dos orgonites para a harmonização dos ambientes. Como nós sempre estamos falando para vocês, um orgonite construído de maneira correta, que se ele seja bem balanceado, que tenha a sua funcionalidade ativada, ou seja, que seja um orgonite que vai fazer o que ele tem que fazer, foi construído de maneira correta, ele manipula frequências, né? Ou seja, ele é uma antena, né? Ele vai receber no campo vibracional dele essa energia, vai capturar essa energia, que vai trazer todas as frequências, vai manipular essa energia e as frequências. A energia não pode ficar capturada aqui dentro. Então, o que vai colocar energia de volta para fora são os cristais de quartzo piezoelétrico, que agora vão carregar as novas e remoduladas e harmônicas frequências para os ambientes. Essas frequências são parecidas com as dos cristais, que casualmente são as frequências do planeta, ou a nossa frequência nativa. O nosso corpo celular, está escrito, está gravado no nosso corpo celular que essa é a nossa frequência nativa, saudável. Então, quanto mais orgonites as pessoas colocarem nos ambientes, né, esses ambientes vão sempre estar vão estar sempre remodulando frequências nativas, saudáveis, harmônicas, salubres, entendeu? Por quê? Independentemente de tudo que ocorre dentro e ao redor do campo vibracional desses orgonites, toda essa energia e essas frequências que a energia carrega vão ter que navegar por esse campo vibracional. E o nosso é um orgonite quântico ultra denso, então é um campo vibracional de ultra densidade. Então ele vai ter que navegar
por este mar de campo vibracional. Vai já sendo tratado aí, ou seja, já começa a movimentação das transformações já no campo vibracional. Quando essas energias com as frequências são capturadas lá propriamente pelo orgonite, que é tratada pelos metais, e a remodulação pelos cristais, isso tudo, ou seja, ele vai formar um 360 graus, né? A energia, o campo energético é sempre assim, vai ser colocado para fora sempre essas frequências agora remoduladas, e elas vão se expandindo e vão colocando para dentro sempre do campo vibracional do orgonite para fora. Então ele está sempre empurrando novas frequências com campo vibracional cada vez mais denso para fora. Vai fazendo com que esse mar fique mais denso. Quanto mais orgonites vocês colocarem, melhor. Porque vamos pegar um exemplo. Tenho aqui 2 orgonites. Tenho o nosso tradicional retangular. Tem esse aqui que é um orgonite antigo, que a gente não fabrica mais, mas é o meu de coração. Esse orgonite tem mais massa do que esse. Então o campo vibracional desse é maior que esse. E aí é que o negócio fica legal. Por quê? Sempre é interessante você colocar orgonites de tamanhos, massas diferentes nos ambientes, porque os orgonites de massa menor vão ficando dentro dos campos vibracionais dos orgonites de massa maior. E uma coisa bem interessante, nos campos vibracionais menores, a densidade de campo quase que dobra, porque ela vai usar o campo vibracional da peça de maior com aquela peça de menor massa. É o que a gente sempre fala do combo do sono. Você tem o TB do sono e a pastilha do sono. Por que é interessante ter os dois? Porque a pastilha do sono fica embaixo da sua cabeça e ela está dentro do campo vibracional do combo, do TB do sono. Então o campo vibracional da pastilha acaba sendo maior até do que do próprio TB do sono, porque você tem uma soma dos dois ali. E aqui é a mesma coisa. Então, quanto mais orgonite você colocar nos ambientes, quanto mais tempo você deixar esses orgonites nos ambientes, esses ambientes vão estar cada vez mais saudáveis, mais harmônicos, salubres, em termos de frequências, né? Vamos dizer, as energias vão estar sendo renovadas com frequências, vão estar sendo colocadas de volta no ambiente com frequências agora bastante saudáveis, a nossa frequência nativa. O nosso corpo celular se reconhece como sendo o ideal. Então as pessoas ficam mais calmas, baixo estresse, baixa ansiedade, as pessoas dormem melhor, foca-se melhor, ou seja, você consegue ter mais clareza. Como o nosso corpo trabalha em frequências bastante distintas, como de 7 até 80 Hz, ou até mais um pouco, dependendo da fase, dependendo da atividade, dependendo da parte do teu corpo, dependendo do tipo de atividade que você vai tendo, como o orgonite, ele modula na faixa da ressonância de Schumann, que é a média da frequência mais baixa da atividade do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro, quando ele quer ficar em repouso, quando ele tem uma atividade, vamos dizer, mais criativa, que você precisa mais concentração, então essa é a frequência ideal. Então, o uso contínuo dos orgonites nestes ambientes, né, sempre vai deixar os ambientes saudáveis para as pessoas, para todas as pessoas que lá estiverem. Então, você coloca o orgonite lá na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, na área de serviço, no escritório, no alpendre, bom, todos os locais. E, inclusive, se você puder colocar nesses ambientes mais de um orgonite, com tamanhos diferentes, massas diferentes, melhor ainda. Então, por exemplo, se você vai comprar só um orgonite, ou de repente só consegue comprar um orgonite naquele momento, é sempre interessante que você pense num orgonite. Se você não puder comprar um orgonite que dê conta de toda a área da sua casa, pelo menos que ele tenha uma área maior do que uma área, ou seja, um campo vibracional com uma área de abrangência maior do que a peça onde ele vai ser colocado. Então, por exemplo, você mora numa casa de 250 metros quadrados, você coloca lá um orgonite de 300, 350, 280 metros quadrados, que ele já dá conta da casa toda.
Num quarto, para as casas normais, quarto, sala, então os TBs dão conta. Então é assim que funciona. Então, se você consegue colocar mais orgonites, então você vai perceber que os ambientes vão ficando mais assim agradáveis, as pessoas vão ficando mais tranquilas, as visitas vão perceber, as pessoas de fora vão perceber que aquele cantinho, tem alguma coisa diferente, eles vão perceber, ok? Isso é muito legal. Então, essa primeira pergunta aqui, para a harmonização dos ambientes, orgonite, coloca lá um orgonite, de novo, orgonite perfeitamente construído, balanceado. Nas feiras, como nessa que terminou ontem, né, sábado, dia 8, lá no Canoas Shopping, a gente conversa, muitas pessoas que não conheciam orgonites, nós tivemos que contar assim, uma história rapidinha de como é orgonite, algumas pessoas que já conheciam, e elas também ficam assim, essas pessoas que conhecem orgonite, que usam orgonite, também não conseguem entender como tem tanta gente fazendo porcaria, como tem tanta gente pegando coisas que não são orgonite, dizendo que são orgonites, modinha para ganhar dinheiro, não quer nem saber o que está acontecendo do outro lado. É uma coisa muito séria, eu estou tirando alguma coisa de dentro da minha casa para mandar para a sua, para te ajudar, não para te atrapalhar. Então, essas pessoas, provavelmente, moralidade quase não tem moral, não tem ética, nem pessoal, nem profissional, ou seja, eles só estão aí para te arrancar os trocos. É diferente. Nós levamos isso aqui muito a sério. Então, é por isso que nós sempre dizemos, quando vai comprar orgonite, pesquisa mais sobre quem está fornecendo, quem está fabricando aquilo. Converse, se você conhece outras pessoas que compraram, veja se aquilo lá realmente está fazendo efeito, se fez algum efeito. Quer saber se o orgonite funciona? Compra um orgonite pequeno de quem você não conhece, se o dia que você tiver dor de cabeça, põe do lado. Se em 15, 20 minutos a tua dor de cabeça não passar, esquece, porque aquilo lá nem de longe é orgonite. E eu sempre dizia para as pessoas o seguinte, dependendo do volume, né, você vai pegar uma peça com esse volume mais ou menos, eu dou uma ideia de peso, de massa para as pessoas, só que os caras estão ficando espertos. O que acontece? Eles colocam uma parte colorida aqui e enchem de cristal, porque o cristal tem um peso específico muito alto, e aí dá aquela enganada na massa do orgonite. Não resolve nada. Quer dizer, continuam burlando, continuam enganando. Então, não sei até quando, mas as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado, porque é bem sério. E aí o que acontece? Você vai lá, compra uma porcaria, passa numa outra loja, num stand, numa feira na minha, de um outro colega que faz orgonite decente, não vai comprar porque acha que todo mundo faz a mesma porcaria. Então, não é bem assim. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto. As outras 3 perguntas têm mais ou menos a mesma conotação. Preciso limpar meus orgonites, outras pessoas podem tocar meus orgonites, eu posso emprestar orgonites para outras pessoas. Orgonite é de todo mundo e não é de ninguém. Como o que tem aqui dentro é cristal de quartzo piezoelétrico, ele está passando corrente elétrica, nada fica parado aqui dentro. Então eu tirei um orgonite da minha casa, levei para a sua casa, coloquei lá na sala, e imediatamente ele já está processando aquelas frequências daquele ambiente. Não tem o botão de liga e desliga, entendeu? E é assim mesmo, quer dizer, posso limpar meus orgonites? É uma pergunta, essa é uma das campeãs. Preciso lavar, preciso passar sal, nada. Então a gente tem que dizer que ele é autolimpante. Por quê? Porque tem cristal de quartzo piezoelétrico. Como ele está conduzindo corrente elétrica, frequências, milhares de frequências são remoduladas pelos cristais de quartzo piezoelétrico, que estão conduzindo corrente elétrica, e por isso que a energia não para ali dentro, senão ia dar problema. E então o tal de limpar, no meu entendimento, de vez em quando passa um paninho ali só para tirar o pó, não precisa mais que isso. Então, eu acho que é muito por causa dos cristais, né? Porque as pessoas veem que tem bastante cristal lá dentro, então na mística ou na aplicação ou na utilização dos cristais exige-se que de tempos em tempos você faça uma limpeza energética nele, seja lavar e colocar um pouco no sol, tal, sem aquelas, tem umas coisas mirabolantes aí, de sal grosso, não sei o que, esquece, água e sol. Não tem nada a ver disso com orgonite, porque os cristais que nós utilizamos nos orgonites são piezoelétricos, né? Para trabalhos de cristaloterapia e outras aplicações, não há necessidade que ele seja piezoelétrico. Pode ser um cristal comum, de quartzo, né? Para o nosso caso, não.
alguns cristais que nós utilizamos dentro dos nossos orgonites não são piezoelétricos. Eles estão ali porque eles são bonitos, para falar a verdade. Mas o que acontece? Esses cristais, mesmo não sendo piezoelétrico, pelo movimento da energia e das frequências, ele também vai capturar. Só que lá dentro eu tenho cristais de quartzo piezoelétrico que estão limpando esse orgonite, esse cristal que está lá dentro. Então tem alguns cristais que nós utilizamos que são realmente muito, muito bonitos, a gente coloca lá dentro, né? E em todos os nossos orgonites, nós colocamos uma quantidade muito grande de cristais moídos na parte onde tem os metais, naquela parte que tem pigmentos e não corantes, exatamente para aumentar a superfície de contato, ou seja, um grãozinho tem uma área muito maior do que um pedação. Ali eu pego um pedação, quebro ele, a área dele vai ser ampliada milhares de vezes. Então, a amplitude de saída melhora, aumenta um pouco. Esse é um detalhe que eu acho que a conotação de limpeza, quando sempre eles perguntam para a gente dos orgonites, tem a ver com os cristais, na verdade. Então, não há necessidade nenhuma. Simplesmente, você vai passar um paninho. Precisa mais que isso, tá? Outras pessoas podem tocar no meu orgonite. Aí tem um negócio legal sobre as pessoas e você mesmo tocar nos orgonites. Suponhamos que você tenha esse orgonite na sua casa, tá? Você, por algum acaso, está lá no seu hall de entrada ou no local por onde você habitualmente entra na sua casa. Então, quando você entrar na sua casa, você vai descarregar. Quando você chega em casa, você toca o seu orgonite, 2, 3 segundos é suficiente para descarregar. É a mesma coisa que você pode fazer com as pessoas quando chegarem na sua casa. Se você tem um orgonite ali no hall de entrada, você, galera, botando a mãozinha ali no orgonite, tá? Porque a pessoa já entra descarregada, né? Já facilita o trabalho do orgonite, né? Então, se você é uma pessoa que costuma receber muita gente em casa, coloque bastante orgonite na sua casa. Pirâmides, cones, retangulares, esferas, né? Pode colocar, quanto mais, melhor, porque o orgonite não trata só pela área ali, mas principalmente pelas pessoas que estão lá dentro. Nós emitimos radiação eletromagnética 24 horas por dia, infravermelho, né? Então, ele está sempre, quando você entra no ambiente, o orgonite vai imediatamente começar a pegar a sua frequência, que ela pode estar uma bagunça, entendeu? Então ele já vai colocar, já vai pegar já vai puxar toda essa sua frequência que está ruim e começar a colocar uma frequência a partir da sua, agora renovada, para você mesmo. Então você já vai começar a se sentir melhor por isso. Então você pode tocar quando você chegar em casa e pode deixar todo mundo tocar nos seus orgonites, que não tem problema. Que não fica nada gravado. E se alguma pessoa chegar lá e quiser dar uma de João sem braço e tentar passar alguma coisa que não deva vou imaginar uma bobagem ali para aquela pessoa, para aquela casa, não vai levar, porque vai ser transformado em alguma coisa legal. E essa pessoa não vai conseguir absolutamente nada. Então é legal nisso. Então você pode usar o orgonite para se descarregar quando você chegar em casa, descarregar suas visitas também quando elas chegarem, que é bem legal, as pessoas já ficam mais alegres, mais legais, e também não tem nenhum problema, exatamente porque como ele está sempre tratando frequências, não vai ter problema nenhum. E se eu posso emprestar meu orgonite? Tranquilo. Você pode ter uma amiga lá querida, tal, você de repente não pode comprar mais um orgonite, essa pessoa também não pode comprar, vai lá e coloca, a pessoa tem algum tipo de enfermidade, tá de cama, vai lá e coloca do lado da cama dessa pessoa, você vai ajudar um montão ela, tá? Ele vai fazer tudo o que ele tiver que fazer naquele local. Quando você trouxer aquele orgonite de volta para sua casa, ele vai começar a transformar a sua frequência normal de novo, ele não vai trazer nada de lá para cá, até porque o que ele deixou lá o que ele deixou lá como frequência foi uma frequência muito melhor do que a que ele recebeu, né? É assim que funciona. Então, nessas coisas bem simples, principalmente quando as pessoas falam de limpar os orgonites, eu já até vi vídeo de gente que faz orgonite, dizendo que tem que fazer um tipo de ritual energético, que ela te vende o orgonite, vai vendo.
ela te vende orgonite, depois de um certo tempo, você entrega o orgonite para ela fazer uma limpeza energética, X pilas módicos, te devolve o orgonite limpo. Pá! Essa é o ápice da picaretagem, né? Porque não existe isso, né? Então caiam fora dessas picaretagens, caiam fora dessas não existe limpar orgonite. As pessoas, você vê hoje, se você começar a ler o que o pessoal publica, é Ctrl+C, Ctrl+V até hoje. Então um ou outro ainda coloca alguma coisa, a maioria, alguns até estão corrigindo os erros que tinham, mas eu acho que é legal as pessoas colocarem a versão delas, escrever a própria versão delas, o que elas sentem no dia a dia para fazer, porque todas essas perguntas que fazem aqui, por mais simples que elas possam parecer, mas para as pessoas é importante, a gente tem que responder, você tem que saber o que você está produzindo, você tem que saber o que o seu produto faz de bem para aquelas pessoas, para você passar para essas pessoas uma segurança, para que elas consigam comprar o produto, receber o produto, utilizar ou seja, com segurança, eles sabem que vai funcionar, eles passam a acreditar mais ainda no produto. Quer dizer, esse é um outro assunto que nós vamos falar num episódio aí só sobre isso. Então, ainda sobre limpar esses pseudo limpadores de orgonite que tem por aí, cai fora, tá? Não tem nada disso não, tá? Se você tem o hábito de estar sempre passando a mão no orgonite, tem muita gente que entra e passa, de vez em quando vai ficar encebado ali. O que você pode fazer é pegar um paninho com água, né, bem úmido assim, não molhado, só úmido, dá uma limpadinha, seca. Se você tiver cera automotiva, principalmente se for uma cera à base de carnaúba, passa a cera ali, depois de uns 10, 15 minutinhos, pega uma flanela, aquelas bem macia, dá uma pá, o orgonite está limpinho, novo, de novo, sem precisar pagar para ninguém limpar, ok? Já vi vídeos sobre isso. Eu até tentei entrar em contato com a pessoa, tinha um WhatsApp lá, me bloqueou na hora, claro. Não quis conversa, porque estava enganando, tinha um monte de gente, ele estava enganando um monte de gente, né? E você tem que ver, uma mega produção, 1000 explicações científicas, uma mais furada que a outra, nunca tinha ouvido tanta bobagem proferida por uma única pessoa em tão pouco tempo, e vai acontecendo, a gente vê que tem. Então, fiquem de alerta, avisem as pessoas, até se vocês souberem, me avisem também, a gente vai para cima, porque eu não admito isso, eu acho que isso aqui o orgonite é um dispositivo tão maravilhoso, ajuda tantas pessoas, que eu não admito que se faça o que estão fazendo, que se faz o que fazem hoje, quer dizer, enganar as pessoas do jeito que estão enganando hoje, produzindo inclusive grandes porcarias chamando de orgonite, né? Então, fica o alerta aí. Então, gente, agradeço a quem... um vídeo curto hoje, por incrível que pareça, meus vídeos são sempre maiores que esse, mas está ficando aí, hoje foi o do 104º episódio do Orgonite Nova Era, o 12º do Dr. Orgonite Responde. Nós fizemos hoje um bloco C com 4 perguntas, então eu agradeço de coração a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir até agora, peço a todos que deem um joinha pra gente, se inscrevam no nosso canal, eu preciso que vocês se inscrevam no nosso canal, gente, é só lá se inscrever, né? Dá um joinha pra gente se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, aquelas pessoas que não conhecem orgonites, se vocês têm algum amigo que precisa receber um texto, você não tem, passa um WhatsApp para mim, ou entra pelas mídias sociais, eu mando para vocês podem enviar aquele nosso texto em PDF para as pessoas, nós vamos colocar ele agora latente ali no nosso Instagram, então vai ficar legal para vocês começarem a receber mais informações sobre os orgonites. Então, estamos sempre aqui à disposição de todos, né? Vocês sabem que é sempre um prazer conversar com todos vocês. Um grande abraço a todos. Namastê.